razão e sensibilidade, Jane Austen. Resumo com spoiler: o tio do senhor Henry Dashwood morreu e deixou sua propriedade, Norland Park, para ele e depois para o filho de Henry, o John. A propriedade não pode, de acordo com o testamento, ser vendida ou alterada de qualquer forma por Henry. Isto é um golpe para Henry, porque ele esperava garantir o futuro de sua família com os lucros da propriedade. Em vez disso, ele terá que ser frugal para economizar dinheiro suficiente para sustentar sua família. Infelizmente, Henry morre um ano depois de seu tio, e sua família fica vivendo com a pequena quantia de dinheiro que ele deixou e um legado do tio de Henry de 1.000 libras para cada uma de suas 3 filhas. Além disso, a esposa de John, que não é muito querida pela família de Henry, muda-se com John e seu filho para a casa da propriedade. Enquanto isso, John decidiu honrar o último desejo de seu pai e dar a cada uma de suas irmãs 1.000 libras por ano para sustentá-las. A esposa de John, Fanny, se opõe ao plano dele, mas acha que seria melhor guardar o dinheiro para o futuro de seu próprio filho. John concorda em dar 500 libras a cada uma de suas irmãs. John e Fanny então discutem a possibilidade de dar à esposa de seu pai uma quantia anual em dinheiro. Fanny explica a John que esse plano também tem seus defeitos, porque a senhora Dashwood pode viver muito tempo e esgotar sua fortuna. Fica decidido que ele lhe dará 50 libras de vez em quando para ajudá-la em tempos financeiros difíceis. A senhora Henry Dashwood está procurando uma casa perto de Norland. Enquanto enfrenta dificuldades para encontrar um lar adequado, sua filha Elinor, a mais velha de suas 3 filhas, se apaixonou. O objeto de seu afeto é o irmão de Fanny Dashwood, Edward Ferrars, um jovem rico, quieto e tímido. Elinor está apaixonada por Edward e parece que ele retribui os sentimentos dela. O principal impedimento ao romance é a diferença de status econômico entre eles. Embora Edward seja rico, embora sua mãe controle seu dinheiro, Elinor está tentando viver do dinheiro que seu irmão, pai e tio lhe deram. Marianne Dashwood, a segunda filha, acha Edward um tanto chato e não tem interesse na arte da irmã. Marianne decide contar à irmã seus sentimentos por Edward. Elinor defende seu amado diante da irmã e fala do amor de Edward pelos livros e pela arte. Marianne declara seu desejo de olhar para Edward como se ele fosse seu irmão, o que causa certa angústia em Elinor. Elinor não tem certeza dos sentimentos de Edward por ela. Às vezes ela pensa que ele está apaixonado por ela e outras vezes ela sente que ele a considera apenas uma amiga. Então ela deixa sua irmã saber que um casamento não é iminente. Fanny avisa a mãe de Elinor que ela não aprova Elinor como esposa de seu irmão. A senhora Henry Dashwood decide que precisa sair de Norland o mais rápido possível. Isso é possível graças a uma carta de seu primo, Sir John Middleton, oferecendo Barton Cottage, uma casa de sua propriedade, como nova residência para eles. Ela aceita a oferta dele, mesmo que isso signifique mudar-se para Devonshire. A única pessoa verdadeiramente chateada com a mudança para Devonshire é Edward Ferrars. A senhora Henry Dashwood está se mudando para o chalé sem ser vista. A senhora John Dashwood fica muito feliz em vê-los partir e só fica chateada com o fato de a senhora Henry Dashwood levar móveis que ela considera bons demais para uma mulher de sua posição. Em poucas semanas, os detalhes da mudança são concluídos e a família deixa Norland para morar em sua nova casa. Barton Cottage é uma casa de 4 quartos que, embora a senhora Dashwood considere pequena, servirá muito bem para a família. As senhoras também conhecem Sir John, que insiste em que jantem com ele e sua família no Barton Park todos os dias até que estejam completamente acomodados na casa de campo. Lady Middleton e seu filho conhecem a família no dia seguinte e não a consideram tão barulhenta e acolhedora quanto o marido.
mas ela é aceitável para eles. Sir John e Lady Middleton gostam de receber entretenimento em sua casa. Lady Middleton tem grande prazer com seus 4 filhos e Sir John gosta de caçar, mas quando não estão envolvidos nessas atividades, eles se divertem. Eles convidam o Coronel Brandon e a Sra. Jennings, mãe de Lady Middleton, para se juntarem a eles e aos Dashwoods para jantar em Barton Park. A refeição corre bem, porque a Sra. Jennings é tão jovial quanto Sir John. Depois de jantar no Barton Park, as senhoras do Barton Cottage retribuem com uma refeição em sua casa. A lista de convidados é a mesma e a Sra. Jennings decide que o Coronel Brandon deve estar apaixonado por Marianne, porque ele a ouve com muita atenção enquanto ela toca piano. Marianne fica escandalizada com isso, pois o coronel tem 35 anos e ela 17, para ela ele é um velho. Marianne está preocupada com a saúde de Edward Ferrars, porque ele não visitou Elinor em sua nova casa, mas nem Elinor nem sua mãe esperam que ele a visite logo após a mudança. Marianne, passeando com a irmã, Margaret, torce o tornozelo e é levada para casa nos braços de um estranho. Ele é um homem chamado Willoughby, que encanta a família com sua boa aparência e modos. Ele pergunta se pode voltar no dia seguinte para verificar como Marianne está e a Sra. Dashwood concorda. Sir John conhece o homem e confirma que ele tem boa reputação e é uma pessoa adequada para fazer amizade. Henry Dashwood e sua família passam pela provação de perder parte da herança que pensavam ser deles. Sua esposa e filhas então suportam sua morte e tem que viver com seu filho e sua esposa fria. Depois de se mudarem para Devonshire, a vida das mulheres começa a melhorar, pois elas têm um proprietário maravilhoso e conhecem novas pessoas. O Willoughby está visitando Marianne para verificar se sua torção no tornozelo está cicatrizando. No decorrer da conversa, os dois descobrem que têm muito em comum, pois gostam das mesmas músicas, danças e autores. Ele logo se torna um visitante regular de Barton Cottage e os dois se tornam próximos. Enquanto a Sra. Dashwood espera que Willoughby e Marianne se casem em breve, Elinor fica chateada com o tratamento dispensado ao Coronel Brandon. Ele ainda está interessado em Marianne e tudo que Marianne e Willoughby fazem é ridicularizá-lo pelas costas. O Willoughby diz a Elinor que tem motivos pessoais para não gostar do coronel e que todos os argumentos dela não podem fazê-lo mudar de ideia. As senhoras Dashwood estão muito ocupadas indo a festas e também recebendo visitantes em suas casas. O Willoughby é convidado em todas as festas para as quais são convidados e dá atenção a Marianne em todas as oportunidades que tem. Para Elinor, essas demonstrações públicas de afeto não são adequadas e ela gostaria que sua irmã não as encorajasse. Marianne e Willoughby discordam e continuam abertos sobre seus sentimentos um pelo outro. Elinor encontra uma amizade significativa com o Coronel Brandon, embora ele ainda esteja apaixonado por Marianne. Ele entende que ela não quer um homem que já se apaixonou antes. Elinor tenta dizer a ele que Marianne provavelmente mudará de ideia à medida que amadurecer, mas ele não quer que ela mude. Marianne continua a preocupar sua irmã ao anunciar que Willoughby lhe deu um cavalo e ela aceitou o presente. Depois de explicar a ela os problemas que tal presente causaria à mãe, como o estábulo e a alimentação do cavalo, Marianne concorda em recusar o presente. Elinor então explica que não é apropriado para ela receber um presente de um homem que ela conhece há tão pouco tempo. Marianne insiste que conhece Willoughby melhor do que jamais conheceu qualquer outra pessoa, exceto suas irmãs e sua mãe. Naquela noite, Marianne recusa o presente e Elinor ouve Willoughby se dirigir a Marianne pelo primeiro nome e dizer que o cavalo ainda é dela. Elinor agora sabe que os dois estão noivos e prestes a se casar. Margaret é testemunha de Marianne dando a Willoughby uma mecha de cabelo, o que ela sabe que significa que eles são um casal. Depois de ser questionada pela Sra. Jennings,
Margaret quase diz a ela quem é o namorado de Marianne, mas Elinor a impede, porque não seria apropriado revelar o nome de Willoughby. Os amigos de Sir John concordam em ir à propriedade do cunhado do Coronel Brandon para um piquenique e um dia de passeio. A excursão é cancelada porque o Coronel Brandon tem assuntos urgentes na cidade. Os outros não podem ser admitidos na propriedade sem ele. Eles decidem fazer um passeio de carruagem e à noite dançar. Marianne e Willoughby se separam dos outros e retornam por último para Barton Park. A senhora Jennings descobriu que eles foram sozinhos para Lenham, residência de um parente de Willoughby. Isso é considerado extremamente inapropriado por Elinor e pelos outros. Elinor diz a Marianne que embora a senhora Smith, parente de Willoughby, estivesse lá, ela não deveria ter ido para casa. Marianne a princípio fica na defensiva de suas ações, mas depois admite que não deveria ter ido. Ela também está muito animada com a possibilidade de um dia decorar a casa ao seu gosto. Nenhuma palavra foi ouvida do Coronel Brandon, o que fez com que a senhora Jennings especule sobre quais poderiam ser seus assuntos urgentes. Ela acha que ou a filha dele, senhorita Williams, está doente ou ele está com problemas financeiros. Elinor está preocupada porque Willoughby e Marianne não anunciaram o noivado. Ela se pergunta se é porque Willoughby não tem dinheiro suficiente para sustentar uma esposa. Uma noite, a senhora Dashwood expressa seu desejo de reformar a casa para torná-la mais confortável para a família e Willoughby torna-se inflexível em que nada seja mudado. Ele é tão inflexível que a faz prometer não mudar nada e também não permitir que nenhuma das mulheres mude. A senhora Dashwood concorda com seus termos e o convida para jantar na noite seguinte. No dia seguinte, depois de visitar Lady Middleton, a senhora Dashwood e suas duas filhas voltam para sua casa e encontram a carruagem e o servo de Willoughby na frente. Quando entram, encontram Marianne perturbada. Parece que Willoughby está sendo enviado por sua prima, a senhora Smith, a Londres a negócios e ele não sabe quando retornará. Pode levar um ano até que ele volte e possa ver Marianne novamente. Elinor não confia na explicação dele. Ela acha que ele foi embora por algum outro motivo. Sua mãe sente que a senhora Smith não quer que Willoughby se case com Marianne e o forçou a ir embora. Marianne passa dias e noites chorando por Willoughby. Ela finalmente, um dia, sai para passear com as irmãs, onde vê um homem cavalgando em direção a elas. Ela presume que seja Willoughby voltando para ela, mas em vez disso é Edward Ferrars vindo visitar Elinor. Embora ela esteja chateada por não ser Willoughby, ela está feliz por sua irmã. Edward é frio e reservado com Elinor e ela está zangada com o comportamento dele, mas está determinada a tentar tratá-lo de maneira calorosa e cordial. Marianne e Willoughby se apaixonam, mas ele é mandado embora por sua parente, a senhora Smith, a negócios. Elinor está preocupada porque as duas nunca anunciam publicamente o noivado. Os dois se comportam de uma forma que faz com que Elinor questione a propriedade de suas ações. Depois que Willoughby vai embora, Edward Ferrars visita a família, mas é frio e reservado com Elinor. Edward Ferrars veio visitar a família, principalmente Elinor, com quem estabeleceu uma relação especial. A senhora Dashwood fica feliz em vê-lo e pergunta o que o futuro reserva para ele. Ele quer viver uma vida feliz e com moderação, porque a grandeza lhe causaria estresse e não contentamento. Isto leva a uma discussão sobre a necessidade de riqueza versus a necessidade de estar contente. Marianne deseja ter dinheiro suficiente para viver uma vida confortável, enquanto Elinor deseja ter riqueza. As duas irmãs percebem que suas definições de riqueza são diferentes. Elinor vê uma renda de 1.000 libras por ano como riqueza e Marianne vê 2.000 libras como a quantia necessária para o contentamento. A conversa se volta para o caráter e para o fato de Edward ser tímido e reservado. Ele sabia que era tímido,
mas ficou surpreso ao descobrir que era considerado reservado. No dia seguinte, depois de entrar na aldeia, Eduardo comenta o quanto gostou da caminhada e das vistas que viu. Mariane aproveita a oportunidade para discutir o que ele viu em sua caminhada, mas Eduardo diz a ela que não é pessoa para discutir essas coisas, porque não é tão educado nessas coisas quanto ela. Durante o chá, Mariane percebe que Eduardo usa um anel com uma mecha de cabelo. Depois que ela pergunta sobre o anel, Eduardo fica sem graça e explica que o cabelo é de sua irmã. Elinor suspeita que a mecha de cabelo seja dela e está empenhada em descobrir se ela está certa. Mais tarde, Sir John e a senhora Jennings vêm visitá-los e convidam a família e Eduardo para tomar chá e jantar em sua casa no dia seguinte. O Willoughby é mencionado durante a conversa, o que significa que ele deve ser explicado a Edward, que acha que ele é de alguma importância para Mariane. Edward sai de casa uma semana depois de aparecer pela primeira vez. Ele ainda está triste e não tem planos de encontrar uma profissão para si. Elinor fica confusa com suas ações e não sabe se eles são um casal. Pouco depois da partida de Edward, Elinor é visitada por Sir John, Lady Middleton, a senhora Jennings e o senhor. A senhora Palmer é filha da senhora Jennings e irmã de Lady Middleton. O marido parece ser um homem que não quer falar com ninguém. Ele, ao entrar no chalé, pega o jornal e passa o tempo lendo. Embora sua esposa seja muito parecida com o pai, ela é muito falante e cheia de energia. O grupo convida as senhoras da Shore para jantar, mas apenas as meninas aceitam o convite. Eles fazem isso a contragosto, porque não querem comer com um grupo de pessoas que obviamente não são muito animadas. Elinor e Mariane jantam na noite seguinte com Sir John, sua esposa e seus convidados. A senhora Palmer fica especialmente feliz em ver as meninas e as convida para passar o Natal com elas em sua casa, Cleveland. As duas meninas recusam o pedido inúmeras vezes, mas a senhora Palmer parece não se intimidar. Finalmente, ao mudar de assunto, elas conseguem evitar o assunto. A senhora Palmer avisa as meninas que o Willoughby mora a cerca de 50 quilômetros de sua casa. Elinor aproveita a oportunidade para saber mais sobre o Willoughby, mas a senhora Palmer só sabe que ele é um bom jovem. Ela nunca falou com ele ou mesmo viu muito. Ela também fala do coronel Brandon, que ela viu enquanto estava em Londres. Ela diz a Elinor que ele está bem e tem coisas maravilhosas a dizer sobre ela. Ela também diz que ele contou a ela sobre o noivado de Mariane, mas, verdade seja dita, ele apenas parecia saber do noivado. A senhora Palmer é uma pessoa que pega um pouco de conhecimento e o transforma em uma história real. Segundo ela, não muito depois de os Palmeiros retornarem a Cleveland, as irmãs Staley foram visitar Barton Park. Eles são parentes da senhora Jennings, e Lady Middleton não fica feliz em receber mais visitantes. Ela muda de ideia depois de conhecer Luciane, porque elas ficam muito apaixonadas por seus filhos. Sir John insiste que os da Shore passem mais tempo com as irmãs, então Elinor e Mariane são forçadas a passar uma quantidade considerável de tempo com elas. Elinor não gosta de Anne porque ela é muito curiosa sobre suas vidas pessoais e fala o que pensa com muita liberdade. Anne afirma conhecer Edward, mas sua irmã a retrai dizendo que eles só o encontraram 2 vezes na casa do tio. Isso deixa Elinor com 1000 perguntas sobre esse tio e seu relacionamento com Edward, mas ela não consegue encontrar nenhuma resposta. Lucy Staley confidencia a Elinor que ela e Edward Ferrars estão noivos há 4 anos. Elinor fica chocada com a notícia. Ela não tinha ideia de que Edward estava apaixonado por outra pessoa. Lucy não sabe do relacionamento entre Edward e Elinor. Então ela pede conselhos a Elinor sobre como lidar com a mãe de Edward e se ela deve ou não permanecer no relacionamento. Os dois só se veem 2 vezes por ano,
mas se escrevem. Então Lucy revela que Edward estava com ela antes de visitar Elinor e é o cabelo dela que ele usa no anel. Elinor fica chocada com toda essa notícia e sente como se sua vida tivesse virado de cabeça para baixo. A visita de Edward é incomum porque ele está deprimido, saindo uma semana depois ainda em estado triste. Depois de conhecer as irmãs Steele, Elinor fica chocada ao saber que Edward está noivo de Lucy Steele. Esses capítulos contêm mudanças para Elinor que lhe causam dor e tristeza. Elinor ainda está se recuperando da notícia de que Lucy Steele está noiva de Edward Ferrars. Ela olha para as evidências apresentadas a ela por Lucy e aceita a realidade do noivado. Depois de pensar um pouco, ela também percebe que Edward está apaixonado por ela, mas não romperá um noivado. Ela fica triste com o pensamento, mas se consola em saber que o verdadeiro amor de Edward é ela. Ela decide que precisa descobrir mais sobre o relacionamento entre Edward e Lucy. Então ela se esforça para estar em uma posição em que possa falar confidencialmente com Lucy. Ela encontra essa oportunidade em um jantar oferecido por Lady Middleton. Elinor deixa Lucy saber que está honrada em saber do segredo de Lucy e de sua confiança. Lucy, por sua vez, diz a Elinor que a princípio pensou que estava ofendida por ela ter lhe contado o segredo. Elinor pergunta a Lucy se ela está disposta a esperar até que a mãe de Edward morra para se casar com ele. Lucy afirma que está disposta a esperar, se isso for exigido dela. Ela está tentando bolar planos para que eles possam se casar mais cedo, mas cada um deles parece desmoronar. Ela se pergunta se seria melhor terminar o noivado e o faria se Elinor dissesse que seria melhor, mas Elinor não dá sua opinião. Lucy tem certeza do amor de Edward e diz a Elinor que saberia se ele tivesse afeição por outra mulher. Elinor acha que a jovem está errada, mas não diz nada. À medida que janeiro se aproxima, a senhora Jennings começa a pensar em voltar para sua casa em Londres, perto da Praça Portman. Ela não quer ficar sozinha, então pede a Elinor e Marianne que vão com ela. Marianne está ansiosa para ir para Londres, porque Willoughby está lá, mas Elinor não deseja ficar em Londres com a senhora Jennings. Ela recusa o convite, mas a senhora Jennings pressiona as meninas para acompanhá-la. Ela chega ao ponto de convidar Marianne para ir sozinha com ela. Depois de discutir o convite com a mãe, fica decidido que as meninas aceitarão e são feitos planos para sua partida. Elinor está grata por Edward não chegar a Londres antes de fevereiro e ela espera estar de volta em casa até lá. Elinor também está feliz por poder cuidar de sua irmã, que ela teme que haja de maneira inadequada em Londres quando ela se reunir com Willoughby. Finalmente as duas jovens e a senhora Jennings partem para Londres. A viagem de 3 dias torna-se um pouco mais insuportável pelo silêncio de Marianne, o que deixa Elinor entretendo a senhora Jennings. No dia em que chegam, Marianne imediatamente envia um bilhete para Willoughby dizendo que está em Londres. Ela então começa sua longa espera em antecipação à chegada dele à casa da senhora Jennings. A noite toda ela fica ansiosa e quando finalmente ouve uma batida na porta ela fica desapontada ao descobrir que é o Coronel Brandon. Ela sai correndo da sala, deixando Elinor explicando seu comportamento estranho. No dia seguinte, enquanto faziam compras com a senhora Jennings e sua filha, a senhora Palmer, Marianne está constantemente em busca de Willoughby, mas sem sucesso. Ele nem mesmo envia uma resposta ao bilhete dela. Elinor fica angustiada com o comportamento dele e decide conversar com a mãe sobre o romance de Marianne, caso Willoughby não entre em contato com Marianne logo. Depois de uma semana esperando por notícias de Willoughby, Marianne chega em casa com a senhora Jennings e Elinor e encontra um cartão telefônico de Willoughby esperando sobre a mesa. Marianne fica feliz ao descobrir que ele está em Londres e espera que ele volte naquela noite para vê-la. Infelizmente,
Ele não volta e Marianne recomeça sua espera ambiciosa por seu amado. Lady Middleton e Sir John chegam a Londres. Sir John decide fazer um baile para cerca de 20 pessoas em sua casa. Marianne comparece relutantemente na esperança de que Willoughby compareça, mas ele não comparece, embora tenha sido convidado. Marianne fica desanimada ao descobrir que ele foi convidado e ficou longe das festividades. Marianne escreve outra carta para Willoughby, que o coronel Brandon vê durante uma visita. Ele pergunta a Elinor se os rumores sobre o noivado de Marianne são verdadeiros. Ela diz a ele que o noivado não foi anunciado à família, mas ela sente que o boato é verdadeiro. O coronel sai desejando felicidades ao casal. Ele fica triste com a notícia, pois está apaixonado por Marianne. 3 ou 4 dias depois, Marianne e Elinor acompanham Lady Middleton a uma festa. Marianne ainda está esperando para ver Willoughby e não está com vontade de ir a uma festa, mas é obrigada pelas convenções sociais a comparecer. Uma vez na festa, as irmãs veem Willoughby conversando com uma jovem. Ele está bem perto deles e os vê. Cumprimenta Elinor, mas ignora Marianne. Ela fica indignada com o comportamento dele e pergunta por que ele não fala com ela nem lhe dá a mão. Ele finalmente diz a ela que ligou para a casa da senhora Jennings e deixou seu cartão de visita. Ele também pega a mão dela, mas age como se isso lhe doesse. Marianne está arrasada. Ela quer que sua irmã force Willoughby a se explicar para ela. Elinor explica que a festa não é lugar para tal conversa e que ela deve esperar até amanhã. Depois que Willoughby vai embora, Elinor diz a Lady Middleton Marianne que está doente e precisa ir para casa. Elinor está chateada por sua irmã e pela maneira como Willoughby a tratou. É óbvio que ele não deseja mais ficar noivo dela. Elinor tenta aceitar o fato de Edward estar noivo de Lucy Steele, enquanto Marianne está animada para visitar Londres na esperança de ver Willoughby. Tudo isso acaba mal depois de ver Willoughby em uma festa e perceber que ele não ama mais a Marianne. No dia seguinte à festa, Marianne acorda cedo escrevendo uma última carta para Willoughby. Ela, entre soluços, escreve para ele, pedindo-lhe que explique seu comportamento em relação a ela na noite anterior. Ela recebe uma resposta, que lhe permite saber que ele nunca teve a intenção de enganá-la. Ele explica que só tinha carinho amigável por ela e sua família, na verdade está noivo de outra mulher e espera se casar em breve. Esta carta lança Marianne em novos espasmos de tristeza e ela recusa as tentativas de Elinor de confortá-la. Elinor consegue ler não apenas a carta de Willoughby para Marianne, mas também as cartas de Marianne para ele e fica surpresa que sua irmã escreva cartas tão inadequadas. Marianne é muito ousada ao revelar seus sentimentos a Willoughby, o que não é uma conduta correta para uma senhora solteira em 1800. Marianne diz a Elinor que ela e Willoughby não estão noivos e que ele nunca disse que a ama. Marianne pensava que ele a amava e queria se casar com ela, pela forma como ele falava com ela e a tratava. Elinor tenta convencer a irmã a se recompor e seguir em frente com alguma dignidade, mas Marianne se recusa a fazer qualquer coisa além de expressar sua dor. Ela culpa o mundo e a outra garota por seu infortúnio, mas depois percebe que Willoughby também é o culpado por induzi-la. Ela agora quer sair de Londres o mais rápido possível. A senhora Jennings, ao retornar de suas tarefas matinais, diz a Elinor que foi informada do noivado de Willoughby com a senhorita Grey. Parece que Miss Grey é órfã e herdou 50.000 libras, o que a torna uma mulher rica. Ela está sob a tutela do Sr. Ellison, que estão felizes por tê-la casado, já que ela e a senhora Ellison não se dão bem. A senhora Jennings tenta confortar Marianne cedendo a todos os seus caprichos, mas Marianne ainda está inconsolável. Ela combinou que algumas pessoas viessem jantar naquela noite e espera que o coronel Brandon visite a casa. Ele vem tomar chá, mas Marianne já está na cama a essa hora. Ele parece aliviado por não ter que interagir com ela.
mas conversa com Elinor sobre a situação. A senhora Jennings acredita que a notícia deixará o coronel feliz, mas em vez disso ele permanece sério e contemplativo durante toda a noite. Na manhã seguinte, o coronel Brandon visita Elinor na casa da senhora Jennings. Ele tem informações sobre Willoughby para contar a ela. Ele conta a ela sobre seu primeiro amor, uma jovem que foi colocada sob a tutela de seus pais. Ele e a moça se apaixonaram, mas o pai determinou que ela se casasse com o irmão dele, para que a família do coronel ficasse com o dinheiro dela. O casamento foi um desastre e os dois se divorciaram. Nessa época o coronel estava de volta à Inglaterra após servir no exército. Ele a encontrou em uma casa de esponjas, local onde os devedores são condenados, e descobriu que ela estava morrendo. Ele a tirou de lá e a deixou confortável até ela morrer. Ela tinha uma filha pequena, fruto de um romance que teve depois do casamento. A menina foi colocada aos cuidados do coronel Brandon. Ele garantiu que ela tivesse escolaridade e depois a colocou com uma mulher que cuidava de moças. A menina foi com uma amiga visitar o pai doente da amiga em Bath. Lá a menina conheceu um homem e desapareceu. Tudo isso aconteceu no ano passado. Ele a encontrou quando ela estava prestes a dar à luz o filho do homem. O homem é John Willoughby. Ele não se responsabiliza pela criança nem pela mãe. O coronel Brandon espera que esta notícia ajude Marianne a ver que ela tem sorte de estar longe de Willoughby e como sua situação pode ser muito pior do que é. Elinor agradece ao coronel Brandon por suas informações. Ela diz a ele que sente que sua irmã não sofrerá como sofreu com o rompimento, porque a verdade sobre Willoughby pode ajudá-la a perceber que ele não é o homem que ela pensa que é. Embora ninguém fale com Marianne de Willoughby, todos parecem determinados a falar dele com Elinor. A única pessoa que não fala constantemente sobre ele é Lady Middleton, o que é um alívio para Elinor. A senhora Dashwood, depois de expressar seu choque e tristeza pelo fim do relacionamento, decide que as meninas deveriam ficar 5 ou 6 semanas com a senhora John Dashwood e sua esposa retornarão a Londres em fevereiro e ela quer que as meninas visitem o irmão. No início de fevereiro chega a notícia de que Willoughby se casou com Miss Grey. Elinor conta para a irmã e Marianne começa a sofrer novamente pela perda do relacionamento. Elinor tenta motivar Marianne a sair, pois ela não sai de casa desde que recebeu a notícia chocante de Willoughby. As irmãs Staley vêm a Londres e Lucy tem grande prazer em lembrar a Elinor de seu desejo de deixar Londres antes de fevereiro. Lucy acha que Elinor vai ficar para averiguar na casa de John Dashwood. Por mais que tente, Elinor não consegue convencê-la do contrário. As duas irmãs incomodam Elinor, pois Anne insiste em ver Marianne, embora lhe tenha dito que não pode. Finalmente, Lucy consegue convencer Anne a deixar Marianne em paz. Marianne se sente miserável depois de ser enganada por Willoughby. Ele demonstra ser um homem sem bússola moral, que usa mulheres jovens apenas para seus próprios propósitos. Elinor tenta ajudar sua irmã a lidar com sua situação, mas Marianne parece gostar de mergulhar em sua miséria. Enquanto isso, o coronel Brandon expõe seu passado e os efeitos nocivos que Willoughby teve sobre a jovem sob sua tutela. Ela sofre, chora, e se acaba em dor. Elinor convenceu Marianne a acompanhar ela e a senhora Jennings a uma joalheria. Lá, enquanto completam seus negócios, chega John Dashwood, o que surpreende as irmãs. Ele fica feliz em ver suas irmãs e promete visitá-las no dia seguinte na casa da senhora Jennings. Ele e a senhora Jennings se dão muito bem. Depois de um tempo ele faz Elinor acompanhá-lo até a casa de Sir John Middleton. Ele quer conhecer as pessoas que deram lar para suas irmãs. Enquanto está na casa da senhora Jennings, John conhece o coronel Brandon, que John pensa estar apaixonado por Elinor. Isso deixa John feliz,
depois que ele descobre que o coronel Brandon tem dinheiro. Ele diz a Elinor que acha que a senhora Jennings pode deixar uma herança para ela e Marianne, porque suas filhas se casaram bem e não precisam de nenhum dinheiro adicional. Elinor tenta dizer ao irmão que o coronel Brandon não tem nenhum interesse nela e a senhora Jennings não está deixando uma herança para eles, mas John não dá ouvidos. Ele conta a Elinor sobre o casamento iminente de Edward Ferrar com o excelentíssimo Senhorita Morton, que vem de uma família rica. Isso surpreende Elinor, pois ela acha que ele vai se casar com Lucy Steele. John está tentando encontrar uma maneira de casar suas irmãs com homens com dinheiro, para que ele não precise se sentir culpado por não lhes dar muita ajuda financeira. O John e sua esposa se dão bem com os Middletons, também que oferecem um jantar em sua homenagem. Eles convidam os Middletons, a senhora Jennings, as irmãs Dashwood, as irmãs Steele, a senhora Ferrars, que é a mãe da senhora Dashwood, e o coronel Brandon para o jantar. Lucy Steele está nervosa ao conhecer pela primeira vez a mulher que ela pensa que será sua sogra, a senhora Ferrars. A senhora Ferrars é rude com Elinor, porque ela acha que Elinor ainda quer se casar com seu filho Edward, e por causa disso Elinor não pode agradá-la. Elinor não fica chateada com seu comportamento, pois conhece o segredo que Lucy carrega. Lucy é amada pela senhora Ferrars, pois ela não sabe que Lucy e Edward estão noivos. Elinor se diverte com toda a situação. Marianne, ao perceber o quão rude a senhora Ferrars é com sua irmã, tenta defendê-la, o que só leva Marianne a chorar. Enquanto isso, John Dashwood tenta exaltar as virtudes de Elinor ao coronel Brandon, na esperança de garantir o casamento de sua irmã. O que John não percebe é a atenção que o coronel Brandon dá a Marianne, que é o verdadeiro objeto de seu afeto. Todo o jantar está cheio de alianças perdidas e conversas sem brilho. No dia seguinte, Lucy está absolutamente encantada com a recepção que recebeu da senhora Ferrars e Lady Middleton. Para ela, é o fim de qualquer ansiedade que ela tenha sobre como conquistar a mãe e a irmã de Edward, mas Elinor sabe a verdade da situação. Ela ressalta para Lucy que a mãe e a irmã de Edward não sabem de seu relacionamento com Edward e, portanto, a veem como uma amiga da família e não como uma futura cunhada. Lucy não permitirá que as palavras de Elinor desanimem seu ânimo. Enquanto as duas senhoras conversam, Edward entra na sala. Ele fica envergonhado por estar sozinho em uma sala com Lucy e Elinor. Ele não sabe como agir nessa situação, então Elinor decide resolver o problema com as próprias mãos e fala sobre sua família, a vida em Londres e como está feliz em vê-lo. Então ela deixa Edward e Lucy sozinhos, para que ela possa resgatar Marianne de seu quarto. Lucy não está nada feliz com Elinor, porque ela quer ter Edward só para ela pelo resto da visita. Marianne, que não sabe do noivado de Lucy e Edward, trata Edward como o cunhado que ela pensa que ele será em breve. Marianne convida Edward para acompanhá-la e Elinor em sua viagem de volta a Barton Cottage. Edward sai confuso sobre como lidar com a situação e Lucy vai embora logo depois dele. Marianne fica confusa com a reação de amizade de Elinor, mas não de amor por Edward. Poucos dias depois, a filha da senhora Jennings, Charlotte Palmer, dá à luz um menino. A senhora Jennings decide que, como ela passa todos os dias com a filha e o novo bebê, as irmãs Dashwood deveriam passar os dias na casa dos Middleton. Este arranjo só agrada à senhora Jennings, porque Lady Middleton não gosta das irmãs Dashwood, e as irmãs Steele fazem tudo ao seu alcance para fazer com que as irmãs se sintam indesejáveis. Uma conhecida da senhora John Dashwood, a senhora Denison,
passa pela casa dos Dashwood enquanto Elinor e Marianne estão de visita e pensa que as meninas estão hospedadas com Fanny Dashwood e seu marido. Por causa desse mal-entendido, as irmãs são convidadas para uma festa chamada musical. Fanny Dashwood não gosta que as irmãs do marido a acompanhem à festa. Já na festa, Elinor é apresentada a Robert Ferrars, irmão de Edward. Os dois irmãos não poderiam ser mais diferentes. Enquanto Edward é reservado, seu irmão é egoísta. Elinor não gosta de Robert e gosta ainda mais de Edward depois de conhecer Robert. O John decide pedir às irmãs que fiquem com elas, para que a amiga de Fanny nunca descubra seu erro. Em vez disso, Fanny convence John a permitir que as irmãs Staley fiquem com elas, porque ela argumenta que as irmãs dele podem ficar com elas no próximo ano. A visita é vista por Lucy como um sinal de que ela está sendo aceita pela família de Edward. Os personagens desses capítulos passam por uma série de mal-entendidos, como John pensando que o coronel está apaixonado por Elinor, a senhora Ferrars gostando de Lucy porque acha que Elinor está tentando se casar com seu filho. A senhora Jennings descobriu sobre o noivado de Lucy e Edward. Ela fica chocada com a notícia e diz a Elinor que Fanny Dashwood está perturbada com a notícia do noivado secreto de seu irmão. Anne Staley, chamada de Nancy pela senhora Jennings, contou o segredo para Fanny. Ela pensou que Fanny não se importaria porque parecia muito amigável com as irmãs Staley. Ela interpretou mal a situação e, em vez de ficar feliz, a notícia deixou Fanny histérica, fazendo-a exigir que as irmãs fossem embora imediatamente. A senhora Ferrars não recebeu a notícia melhor do que a filha, porque os dois estavam planejando um noivado entre Edward e a senhorita Morton. Eles mandam chamar Edward para confrontá-lo com a notícia e fazê-lo encerrar o noivado. Edward se recusa a terminar o noivado, mesmo depois que sua mãe lhe disse que ele seria afastado dela financeiramente e pessoalmente. Ele deixa sua mãe, determinado a se casar com Lucy. Elinor confessou a Marianne que sabia do noivado há 4 meses. Essa notícia fez Marianne reconsiderar como ela tratou a irmã durante o luto pelo rompimento do relacionamento com Willoughby. 3 dias depois de saber do noivado, Elinor está em Kensington Gardens caminhando com a senhora Jennings e sua amiga, quando Anne Staley se aproxima dela e avisa que deseja conversar com ela. Anne conta a Elinor que naquela manhã Edward foi à casa deles para ver Lucy e deu a ela a opção de romper o noivado, pois ele não tem mais renda. Lucy não romperia o noivado, então os dois começaram a planejar o futuro. Edward decidiu ser ordenado e conseguir um emprego como pároco, após o qual ele e Lucy se casarão. Lucy, na manhã seguinte, entrega uma carta a Elinor dizendo quanto sua amizade significa para ela e perguntando se alguém que ela conhece pode ajudar Edward a encontrar um emprego. Ela fala sobre o quanto respeita a senhora Jennings, porque sabe que Elinor mostrará a carta para ela. Lucy espera que a senhora Jennings ajude ela e Edward de todas as maneiras que puder. As irmãs Dashwood moram com a senhora Jennings há 2 meses e Marianne está ansiosa para voltar para casa. Um plano está definido para que as irmãs acompanhem Charlotte Palmer e seu marido até sua casa, Cleveland, na Páscoa e depois viajarão de lá para casa. Marianne não está satisfeita com o atraso nos planos de viagem, mas é persuadida a aceitá-lo. Enquanto isso, o coronel Brandon veio visitar a casa da senhora Jennings. Ele conta a Elinor sobre seu plano de dar à vida de Delaford uma reitoria a Edward Ferrars. O coronel Brandon diz a ela que a casa é pequena e a quantia que Edward receberia também, na verdade, é tão pequena que ele e Lucy não poderiam se casar até que ele encontrasse um emprego que pagasse mais. Elinor fica emocionada ao contar a Edward sobre a oferta, que é o que o coronel Brandon deseja que ela faça. A senhora Jennings, que tem observado os dois conversando e ouvido apenas pedaços da conversa, acha que o coronel Brandon está pedindo Elinor em casamento.
A senhora Jennings disse a Elinor que já ouviu o suficiente sobre sua conversa com o coronel Brandon para saber sobre o que eles estavam conversando. Ela diz que está feliz por ela, enquanto Elinor, pensando saber da oferta que o coronel estava fazendo a Edward, agradece por seus bons votos. Ela diz que está feliz com o coronel e sua oferta. As duas mulheres continuam tendo uma conversa com propósitos opostos, cada uma pensando que a outra entende o que estão falando. Edward aparece na porta da senhora Jennings quando ela está saindo e ela o manda falar com Elinor. A senhora Jennings acha que ele vai preparar o casamento do coronel Brandon e Elinor. Depois de contar a oferta a Edward, ele fica atordoado e feliz, e rapidamente aceita a oferta do coronel. Depois que Edward saiu para agradecer ao coronel Brandon, a senhora Jennings retorna para conversar com Elinor sobre seu casamento. Acontece que as duas mulheres se entenderam mal e a senhora Jennings está feliz por Edward. Ela diz a Elinor que pensa antes de Michael mas Lucy e Edward se casarem. Elinor decide que deve visitar Fanny, pois já faz mais de uma semana que ela descobriu o noivado do irmão. Ela vai sozinha para casa, já que Marianne e a senhora Jennings não conseguem visitá-la, depois da forma como ela e sua mãe trataram Edward e Lucy. Ela encontra John na escadaria de sua casa e ele a leva para dentro de casa. Ele ouviu falar do coronel Brandon dando a vida de Delaford a Edward. Ele fica surpreso com a notícia e não consegue entender os motivos do coronel para entregá-la a Edward. Elinor diz a ele que o motivo é porque ele quer ajudar Edward em momentos de necessidade. John fica surpreso com isso e diz a Elinor que Edward é um homem de sorte por ter recebido isso. Mais tarde, Elinor vê Robert Ferrars na casa de John e ele também fica sabendo das novidades de Edward. Ele afirma que Edward arruinou sua vida ao se casar com Lucy e perder o dinheiro e a posição social oferecidos por sua mãe. Elinor guarda para si suas opiniões sobre o assunto e espera ver a cunhada. Fanny não parece bem, mas diz a Elinor que está triste por ver ela e Marianne saindo de Londres, porque deseja visitá-las mais vezes. Fanny da Shode e sua mãe ficam chocadas com a notícia do noivado de Edward com Lucy. A senhora Ferrars isola Edward dela social e financeiramente, porque ele se recusa a terminar o noivado. O coronel Brandon, no entanto, oferece a Edward uma vida em Delaford, dando a ele e a Lucy esperança de que possam se casar em breve. Elinor e Marianne saem de Londres, após receberem convites para visitarem novamente o irmão, e de Lucy para visitá-la em Delaford. O último convite seria sempre recusado, devido à dificuldade de Elinor em ver Edward casado com outra mulher. Marianne, mesmo ansiosa para deixar Londres, acaba chorando com a partida deles, enquanto Elinor fica feliz por estar longe das pessoas de lá. Eles viajam 2 dias para Cleveland, casa do senhor e da senhora Palmer. Marianne, ao chegar, decide passar o máximo de tempo possível explorando o local. Ela nem se intimida com o tempo chuvoso, ficando apenas dentro de casa nos períodos mais chuvosos do dia. As senhoras Charlotte Palmer, senhora Jennings, Elinor e Marianne são acompanhadas 2 dias depois pelo senhor Palmer e pelo coronel Brandon. Senhor Palmer, que Elinor não conhece bem, acaba por ser um homem mais agradável do que ela esperava que ele fosse. O coronel Brandon está, como sempre, atento a Elinor e à procura para uma conversa agradável. Ela, ao contrário da senhora Jennings, sabe que seu verdadeiro desejo é namorar Marianne e não ela. Marianne fica doente por andar no frio e ficar com os sapatos e as meias molhados. Ela está resfriada, com febre e dores no corpo, e todos lhe dão remédios diferentes para curar sua doença. Acredita-se que uma boa noite de descanso seja a solução certa para curá-la. Uma boa noite de sono não cura Marianne, em vez disso, ela piora cada vez mais, a ponto de o farmacêutico local, Sr. Harris,
ser chamado à sua casa. Ele anuncia que Mariane está com uma infecção e precisa tomar remédios, mas acha que ela ficará boa em alguns dias. A senhora Palmer, temendo pelo bem-estar de seu filho, leva-o para a casa de um parente para ficar enquanto Mariane está doente. Palmer sai alguns dias depois para se juntar a ela, mas o coronel Brandon é encorajado pela senhora Jennings a ficar. Enquanto isso, Mariane fica cada vez mais doente, mas Elinor ainda acha que recuperará a saúde em breve. Só à noite, quando Mariane começa a delirar, ela manda chamar o senhor Harris e pede ao coronel Brandon que traga a mãe deles. Elinor tem medo de ter esperado muito para chamar sua mãe e que Mariane possa estar morta antes de ela chegar. Harris tenta mais 2 medicamentos, entre aquela noite e o dia seguinte, antes que Mariane comece a mostrar sinais de recuperação. Em sua próxima visita, o senhor Harris declara Mariane fora de perigo e se recuperando. Elinor, ao ouvir uma carruagem chegando em casa, mesmo sendo 2 horas adiantada, tem certeza de que sua mãe está ali. Ela corre para cumprimentá-la, mas fica desapontada, porque o visitante é Willoughby. O Willoughby ouviu de Sir John sobre a doença de Mariane. Ele decide que ela não pode morrer sem saber que tem vergonha de como a tratou e dos motivos pelos quais terminou o relacionamento. Ele não tem escolha a não ser contar tudo isso para Elinor, já que Mariane está doente demais para receber visitas. Ele diz a Elinor que não queria ter um relacionamento amoroso com Mariane. Ele iria herdar de sua tia, a senhora Smith, mas ela foi informada sobre seu filho ilegítimo. Ela ficou chocada com a notícia e exigiu que ele se casasse com a mãe da criança. Ele recusou. Então a senhora Smith o deserdou. A essa altura, ele já havia se apaixonado por Mariane, mas teve que terminar porque não tinha dinheiro. Então disse a ela que precisava ir a Londres a negócios. Era mentira. Em vez disso, ele foi para Londres e conheceu Miss Grey, cuja fortuna o restauraria financeiramente. Ele havia recebido as anotações de Mariane, mas não conseguia vê-la. Na noite em que os viu na festa, a senhorita Grey também viu Mariane e ficou com muito ciúme. Ele conta a Elinor que foi sua esposa quem escreveu a última carta para Mariane e quem obrigou a devolver a mecha de cabelo e as cartas. Ele não ama a senhorita Grey e está infeliz com ela. Ele quer que Elinor diga a Mariane que sente muito pelo sofrimento que causou e que ela saiba o quanto ele está infeliz. Ele pede perdão a Mariane, que Elinor diz que já lhe concedeu. Não muito depois de Willoughby partir, a senhora Dashwood e o coronel Brandon chegam em casa. Elinor corre para contar à mãe a boa notícia da recuperação de Mariane. Todos ficam cheios de alegria e a senhora Dashwood logo se reencontra com sua filha doente. Elinor, enquanto tenta adormecer, não consegue pensar em nada além de Willoughby ou do pobre Willoughby. Como pensa nele agora? Ela não sabe como cumprirá a promessa de contar à irmã sobre a visita dele. A senhora Dashwood mais tarde confidencia a Elinor que o coronel confessou seu amor por Mariane a ela, durante a viagem de carruagem para Cleveland. A senhora Dashwood já está planejando que os dois se casem e a possibilidade de ela, Elinor e Margaret se mudarem para Delaford para ficarem perto deles. Esse pensamento enche Elinor de pavor, porque Edward e Lucy também morarão em Delaford. Sua mãe também está pensando em como o coronel Brandon poderá apoiá-la. Na idade avançada, Mariane sofre de uma doença que a deixa à beira da morte. Isso leva a Willoughby à casa de Palmer, Cleveland, para explicar suas ações a ela, para que ela não morra odiando-o, mas em vez disso ele tenha que se explicar para Elinor. A doença de Mariane também leva o coronel Brandon a confessar seu amor por ela à senhora Dashwood. Isso dá à senhora Dashwood esperança de casar sua filha com um homem com meios para sustentar toda a família. Esses capítulos trazem tristeza,
esperança e mudança aos personagens do livro. Marianne se recuperou o suficiente da doença para retornar a Barton Cottage. Ela fica chateada ao ver os pontos de referência e objetos que a lembram de Willoughby, mas decide manter sua mente ocupada. Um dia, o tempo está bom e suficiente para permitir que ela e Elinor façam uma caminhada. Ela diz a Elinor, embora nunca esqueça a Willoughby, que ela aproveitará a vida e sua família novamente. Ela também pede desculpas a Elinor pela forma como a tratou, especialmente depois de descobrir sobre o noivado de Edward com Lucy. Ela sente que não foi solidária o suficiente com Elinor. Ela diz a Elinor, se ela soubesse que Willoughby não a estava enganando durante todo o tempo em que estiveram juntos, ela se sentiria melhor em relação ao relacionamento e a si mesma. Elinor decide contar a ela sobre a visita de Willoughby e sua mensagem para ela, que ele a amava, mas teve que ir embora por causa de sua situação financeira. Marianne não fala enquanto Elinor lhe conta essas coisas, mas a instrui a contar isso à mãe. Depois de ouvir a explicação de Willoughby para deixar Marianne de Elinor, a senhora Dashwood sente um pouco de compaixão por sua situação, mas não tanto quanto Elinor sente. Todos concordam que Marianne teve sorte de não ter se casado com Willoughby, porque ele não teria sido feliz casado com ela. Ele sempre quis uma mulher com dinheiro, para poder continuar gastando dinheiro livremente, e um casamento com Marianne não teria proporcionado isso a ele. Marianne agora está grata por conhecer a história completa de Willoughby, mas ainda sofre com a perda dele em sua vida. Um dia, Thomas, o criado de Dashwood, retorna de Exeter com a notícia do casamento de Edward e Lucy. A notícia choca Elinor e deixa Marianne histérica. Senhora Dashwood, só então, percebe o quanto Edward significa para Elinor e como ela julgou mal o sofrimento de sua filha pelo rompimento com Edward. Elinor fica chateada com a notícia de que Edward Ferrars é casado com Lucy Steele. Ela sempre esperou que o noivado pudesse de alguma forma terminar e que ele voltasse para ela. Ela espera todos os dias por alguma notícia sobre o casamento, mas nenhuma chega. Ela pergunta à mãe se o Coronel Brandon virá visitar a família em breve e sua mãe diz que o espera a qualquer momento. Então ela presume que o homem a cavalo em direção à cabana seja ele. Não é o Coronel Brandon, mas sim Edward Ferrars, que causa turbulência para Elinor. Ela mal consegue falar com ele, mas o faz. Quanto a Edward, ele fica com vergonha de estar ali e muito desconfortável na presença deles. Por fim, Elinor pergunta como está a senhora Ferrars, mas ele pensa que ela está falando sobre sua mãe. Todos ficam chocados ao ouvir sua resposta enquanto ela afirma que está falando sobre sua esposa. Edward não é casado com Lucy. Em vez disso, ela e o irmão de Edward, Robert, se casaram na semana anterior. Elinor sai da sala aos prantos. Ela não está triste, em vez disso suas lágrimas são lágrimas de alegria. Edward, ao ouvir as lágrimas dela, sai da casa e as mulheres ficam intrigadas com suas ações. O motivo de Edward vir para Barton Cottage é propor casamento a Elinor, o que ela aceita e sua mãe dá permissão para que eles se casem. Parece que Lucy, embora estivesse escrevendo para Edward, também estava saindo com o irmão dele. Ela escreveu a Edward para dizer que sentia que havia perdido seu amor e se casado com seu irmão, mas que espera que eles possam continuar bons amigos. Edward está feliz por estar fora do noivado e livre para se casar com Elinor. E também sabe que sua mãe não ficará feliz com Lucy como esposa de Robert. O Coronel Brandon tem visitado Barton Cottage, para conhecer melhor Edward e tentar conquistar o afeto de Marianne. Parece estar funcionando, pois Marianne está incentivando suas atenções e sua mãe também. John Dashwood escreve a Elinor para contar a ela que uma carta de Edward para Fanny, pedindo seu perdão, pode permitir que a senhora Ferrars perdoe seu filho e permita que ele volte às suas boas graças. Edward não pedirá perdão,
porque sente que foi injustiçado por seu irmão e Lucy. Em vez disso, Elinor e Edward concordam que ele deveria ir a Londres conversar com sua irmã. A mãe de Edward perdoa e mais uma vez ele é filho dela. Ela também dá seu consentimento para o casamento dele com Elinor, que ocorre depois que a casa em Delaford é reformada para eles. A senhora Ferrars dá algum dinheiro a Edward, não tanto quanto seu irmão recebeu, mas o suficiente para que ele e Elinor vivam confortavelmente. A senhora Ferrars também perdoa Robert e Lucy, o que torna sua família inteira mais uma vez. Elinor e Edward são visitados pela senhora Dashwood, Marianne e Margaret em Delaford, e também a senhora Ferrars. Eles são muito felizes lá e vivem uma vida contente. Marianne, sua mãe e irmã passam muito tempo visitando Delaford, ficam com o Coronel Brandon, o que leva ao casamento de Marianne e Coronel Brandon. Este casamento deixa todos os envolvidos muito felizes. O Willoughby é perdoado pela senhora Smith, então ele tem sua herança devolvida a ele, isso junto com sua esposa, que às vezes o faz feliz, lhe permite ter uma vida contente. Cada uma das irmãs se casa com homens que as amam e as tratam bem. A mãe deles está feliz por eles e vive contente. Robert e Edward são perdoados pela mãe e trazidos de volta à família. A senhora Smith até perdoa Willoughby por suas indiscrições passadas. Tudo isso prova que no final o vínculo familiar é tão forte que perdoa até as ações mais imperdoáveis. Oi! Espero que você tenha gostado. Por enquanto, estou deixando de lado os contos macabros. Parece que não agradou muito por aqui, quero dizer, os contos macabros conseguiram ter menos visualizações até que as demais histórias. E, para um canal que quase não tem visualizações, isso quer dizer muita coisa. Por isso, por enquanto, nada de terror, de sinistro ou de qualquer outra coisa parecida. No mais, peço o seu gostei, peço um comentário sobre o que você leu e peço sua inscrição no canal. Um abraço da Ciguinha Clarice Macena e muito agradecida por você ter ficado até aqui, nesse vídeo.